Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa bem interessante que é como você pode facilitar o seu estudo aí de outros idiomas utilizando a ferramenta do ChatGPT, tá? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês nada de coisas óbvias, mas coisas que realmente fazem a diferença na hora de você estar aprendendo aí uma nova língua, né? Que hoje em dia é muito importante para você poder estar crescendo, tá bom? Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você coisas inéditas. Muito bem, vamos lá. Pessoal, primeiramente, eu queria falar para vocês o seguinte. Na hora de utilizar ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo a do ChatGPT, é fundamental que você não a use de uma maneira genérica. Eu toquei nessa tecla no meu vídeo passado, se quiser você pode até clicar aí, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E no final do vídeo também. Mas você não pode ficar dando meramente prompts genéricos, né? Por exemplo, eu vou pegar meu ChatGPT aqui e aí imagine que no meu ChatGPT eu diga como aprender inglês. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu dou um enter aqui. Aí ele diz, ó, estabeleça metas claras, né? Escreva regularmente e tal. Inclusive, meu ChatGPT está em espanhol aqui. Por alguma coincidência, né? Fica em português. Não sei porquê. Não sei porque ficou em espanhol o ChatGPT. Mas enfim, tá aqui, ó. Deixei em português agora, tá aqui, ó. Leia em inglês, né? Escreva regularmente, use cartões de memória, participe de trocas culturais. Bem, se você prestar bem atenção, né? Aqui tem coisas relativamente óbvias, né? Claro que se você fizer um curso, você vai melhorar, né? A sua produção, o seu inglês, o seu espanhol, o seu chinês, seja lá o idioma que você esteja querendo aprender, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa bem genérica, né? Justamente porque o prompt que nós demos foi um prompt genérico. Guarde essa informação. Prompts genéricos, resultados genéricos. Prompts específicos, resultados específicos. Então, o que eu quero passar para vocês aqui são alguns prompts específicos que vocês vão estar podendo usar, que vão melhorar aí o estudo de vocês. Claro que não vai fazer você aprender o idioma da noite para o dia, né? Mas vai fazer você melhorar bastante o seu inglês, seu chinês, né? Seu espanhol, enfim, o idioma que você esteja querendo aprender, tá? Então, assim, o primeiro prompt em específico que eu quero passar para vocês é um prompt bem simples, tá bom? Bem simples, mas que vai fazer uma diferença danada aí nos seus estudos. Que é o seguinte, muitas vezes, ó, você vai pegar um outro idioma e você pensa que você tem que começar do zero, né? Ah, tudo eu vou começar do zero, não sei nada do outro idioma. E por mais que você pense que não sabe nada, você tem que entender que você já conhece a linguagem. Por exemplo, você está assistindo esse meu vídeo, então você provavelmente já conhece português, né? Talvez tenha nascido no Brasil aí e sabe como funciona a linguagem, né? Tem aquela ideia de substantivos, verbos, ações. Então você não vai partir do zero. Várias das frases que você vai utilizar no outro idioma são frases ou ideias que você já conhece no seu próprio idioma e que você vai apenas transpor a barreira cultural ali, mudar alguns sons para poder conseguir a expressão que você quer, tá? Então, o prompt que eu quero ensinar para vocês é um prompt bem específico. Vamos dizer que você esteja... Vou dar uma situação aqui bem hipotética, tá? Mas vocês vão entender. Inclusive, eu passei por isso. Vamos dizer que você esteja em uma feira de energia solar, tá? Ó, vamos dizer que você esteja numa feira de energia solar. E aí você está querendo perguntar para a pessoa lá como a energia solar irá mudar o mundo, tá bom? Como a energia solar irá mudar o mundo nos próximos anos, um exemplo, né? Então, o prompt em específico é como traduza para o idioma tal. Esse idioma tal aqui pode ser o idioma que você quiser, vou colocar em inglês aqui, para o idioma espanhol, colocar para o idioma espanhol, a frase como a energia solar irá mudar o mundo nos próximos anos. Muito bem, então o que ele vai fazer aqui? Colocou a tradução em espanhol, tá? Por que isso aqui é muito específico? Porque, em vez de você estar muitas vezes perdendo tempo procurando conteúdos na internet, você já pode ir aqui direto no seu chat GPT e você já vai conseguir informações mais específicas. Ah, Tiago, eu poderia usar o Google Tradutor, por exemplo? Poderia, mas aqui no chat GPT, fora essa aplicação, você vai poder fazer coisas que você
não poderia no Google Tradutor. Então, por exemplo, em vez de eu colocar meramente traduz esse idioma para o espanhol, traduza para o idioma espanhol a frase tal, 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 eu posso colocar, por exemplo, o seguinte, ó, traduza para o idioma, vamos lá, para o idioma, deixa eu pensar aqui, para o idioma inglês, aí, a frase, como a energia solar irá mudar o mundo nos próximos anos. Vou colocar aqui aspas aqui para o chat entender justamente qual é a frase, ó. Traduza para o idioma inglês a frase como a energia solar irá mudar o mundo nos próximos anos. Aí o que é que nós vamos fazer? Colocar aqui, ó, uma observação. Como uma observação. Na verdade, deixa eu colocar essa observação aqui no final. Pegue essa frase, deixa eu colocar aí, porém, você irá deixar essa frase mais longa, de maneira que ela fique mais contextualizada. Olha, o Google Tradutor não vai fazer isso aqui para você, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Claro, aqui está uma versão mais longa e contextualizada da frase em inglês. Meu inglês não é muito bom, mas eu vou ler aqui para vocês. How will solar energy transform the world in the coming years, impacting everything from our energy source to environmental sustainability? Eu não sei como pronunciar essa palavra, vou até mostrar um outro prompt aqui que vai me ajudar. And our daily lives. Pronto, vou colocar aqui no Google Tradutor só para você. Aliás, eu vou nem colocar no Google Tradutor, já ia virando aqui a arma contra mim, né? Vou dizer, traduza para português agora. Vamos ver aqui o que foi que ele me disse. Fiz só passar vergonha aqui dentro com o inglês para vocês, mas vamos lá. Como a energia solar transformará o mundo nos próximos anos, afetando desde nossas fontes de energia até a sustentabilidade ambiental em nosso cotidiano. Note que, pessoal, uma coisa é você chegar para uma pessoa, né, uma pessoa nativa aí do inglês, e perguntar para ela em inglês como a energia solar irá mudar o mundo nos próximos anos. Outra coisa bem diferente é você chegar e dizer como a energia solar transformará o mundo nos próximos anos, afetando desde nossas fontes de energia até a sustentabilidade ambiental em nosso cotidiano. A pessoa vai chegar para você e vai pensar, não, essa pessoa aqui ela realmente tem um vocabulário mais rico, né? Quem sabe até numa entrevista de emprego, isso aqui vai se sobressair para você, tá? Então, assim, isso aqui é justamente dar coisas específicas, esperando, né, vir naquela moeda de troca uma coisa bem específica também, tá bom? Esse aqui é o primeiro prompt que eu queria passar para vocês nesse vídeo, mas tem coisa melhor ainda, né? Justamente aqui para eu corrigir minha vergonha, né, de não ter lembrado ou mesmo não saber como se ler algumas palavras aqui. Eu vou mostrar para vocês ainda prompts bem insanos aqui que vão melhorar mais ainda o idioma para vocês, tá bom? O aprendizado de idiomas. Um outro prompt que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Crie uma conversação curta no idioma inglês. Vou usar o inglês aqui que é o mais prático, que mais pessoas conhecem, tá? Crie uma conversação curta no idioma inglês sobre o assunto X. Por que eu coloquei assunto X aqui? Porque pode ser qualquer assunto. Pode ser qualquer assunto, pessoal, tá? Então, eu vou colocar aqui, como eu falei de energia solar, coloca aqui energia solar, ok? Vamos lá. Cria conversação curta no idioma inglês sobre o assunto energia solar. Vou até colocar entre aspas aqui. Olha só. Pronto, colocou personagem aqui, ó, personagem A e personagem B, e aqui eles estão mandando um breve diálogo, tá bom? Um breve diálogo. Por que esses diálogos são importantes? Porque você está aprendendo outro idioma, na maioria das vezes, para poder se comunicar, né? Para poder conversar com outras pessoas. Tudo bem que tem pessoas que querem mais para leitura e tal, produção textual, mas aqui, né, 90% das pessoas aprendem justamente para querer poder conversar, né? E na hora de estudar outro idioma, é fundamental que você estude isso, conversação. E aí, o que você vai fazer? Se você tiver com dificuldade, você pode colocar
faça de novo, só que dessa vez colocando a tradução logo abaixo das frases. Pronto, ó, olha só. Agora eu consegui, ó, justamente a conversação, ó, aqui o que está escrito em inglês e aqui justamente o que foi dito ali, só que em português, tá? Para que você possa facilitar aí os seus estudos. Isso aqui é muito bom mesmo para você poder treinar a sua conversação. E por que eu coloquei sobre um assunto específico, né? Por que eu não coloquei sobre assuntos em geral? Porque você tem que entender que quando você for estudar um outro idioma, você vai precisar saber mais sobre um assunto em específico. Então, se você quiser conversar, por exemplo, sobre vamos lá, você quer conversar sobre religião, você vai ter que ter um vocabulário mais voltado para religião. Se você quiser conversar sobre inteligência artificial, você vai ter que ter um vocabulário mais voltado para energia, para inteligência artificial. No meu caso específico, por que eu estou falando tanto de energia solar? É porque na semana passada, né, teve a maior feira de energia solar da América Latina, o maior evento de energia solar da América Latina, que foi em São Paulo, né? E eu acabei indo lá, foi muito bom, inclusive, e tinha muita gente da China lá, né? Que falava aquele inglês meio chinês e tal. E o meu vocabulário de inglês para energia solar é terrível, terrível, né? Então falava uma coisa ou outra, mas várias das coisas que eles falavam ali eu não entendia. E fazendo um estudo sobre um tema em específico, você vai melhorar muito a sua conversação. Muito mesmo, tá? Então esse é um outro prompt também muito bom para vocês. Mas tem um outro prompt ainda que eu queria passar para vocês, tá bom? Tem mais alguns outros aqui, sendo que os últimos são os melhores, né? Com certeza a gente sempre vai deixar o melhor para o final, tá bom? Então, o outro prompt, né, que eu queria passar para vocês, que acaba complementando esse, é o seguinte: você tem que entender que a maior parte do aprendizado de idioma vai envolver você conhecer termos, conhecer palavras, né? Saber o que significa word, saber o que significa life, saber o que significa God. Essas coisas trazem as ideias, né? Trazem as ideias de texto. Substantivos, verbos vão trazer as ideias, os objetos, as ações de texto. Então, você vai colocar, por exemplo, o seguinte: me forneça as 50 principais palavras em inglês utilizadas em diálogos sobre religião. Estou dando um exemplo de religião aqui, mas você pode escolher qualquer coisa, tá bom? Só para a gente ver o que ele fornece aqui, ó. Então ele já colocou aqui tanto a palavra como a tradução, ó. God, Deus, faith, fé, belief, crença, religion, religião, tá? Olha só, ele trouxe justamente as principais palavras aqui que provavelmente, se eu for conversar sobre religião com outra pessoa, vão aparecer na conversa, tá bom? Muito bom esse prompt também, você pode escolher aqui sobre qualquer assunto, lembrando que pode ser aqui o idioma que você quiser, tá bom? Tem um outro prompt aqui, esse eu não vou me demorar muito nesse prompt que eu falei, porque ele é um prompt bem simples, né, de você aprender, tá? E entender também. E complementando esse prompt, eu quero passar outro prompt, que é esse prompt aqui, ó. Crie frases em inglês utilizando essas palavras que permitam manter uma conversa. Coloque a tradução embaixo. Vamos lá, ó. Ele vai fazer justamente o que nós pedimos, né? Ó. Pronto, colocou várias aqui expressões que nós podemos usar, né? Ó, para falar aqui em inglês, que é o caso aqui, usando aquelas palavras. Muito bom isso aqui também para você pegar frases. Dica para aprender outros idiomas. Não pegue palavras, pegue frases. Frases é fundamental. Entender o significado de frases, não de palavras isoladas. Você não fala palavras isoladas, você fala frases, ideias. Então, aprenda a pensar em termos de ideias na hora de estudar, tá bom? Tem um outro prompt aqui, que é justamente para nós praticarmos gramática, né? Que você vai fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que você esteja estudando tempos verbais em inglês. Então, vamos colocar o seguinte. Pegue a frase a chuva está caindo. Chuva está caindo. E coloque-a em inglês
flexionando-a em todos os tempos verbais existentes. Vamos lá, né? Ó. Pronto, aqui está justamente fazendo aquilo que nós estávamos querendo, ó. Que é muito bom para você treinar a gramática, né? Que você pode colocar, fora isso, você pode colocar, por exemplo, vamos dizer que você esteja com dificuldade para entender o que significa alguma questão da gramática em inglês, né? Vamos dizer que você queira entender a diferença entre artigos definidos e artigos definidos. Então, coloca o seguinte, ó. Explique para mim a diferença entre artigos definidos e indefinidos em hebraico. Vou colocar aqui em hebraico. Pronto, aqui já justamente já está dando todo o nosso conceito em hebraico. Só que nós não vamos parar por aí. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o prompt mais em específico. Então, nós vamos passar aqui o pulo do gato. Se você assistiu esse vídeo até aqui, preste atenção que isso aqui é o pulo do gato. Você vai dizer o seguinte, vou até copiar aqui, ó. Copiar esse prompt, ó. Explique para mim a diferença, né, entre artigos definidos e indefinidos em hebraico. Só que dessa vez você vai fazer o seguinte. Inclusive, é bacana, né, que ele deixou claro aqui, ó, como se escreve a palavra em hebraico, né, sem meramente utilizar as letras em português. Ele coloca aqui, vamos dizer assim, como se escreve em português, né, mas coloca aqui a expressão em hebraico. Agora, olha só, explique para mim a diferença entre artigos definidos e indefinidos em hebraico. Só que o que é que nós vamos colocar aqui que vai fazer uma diferença total? Imagine que você é um excelente pedagogo e está ensinando hebraico para crianças. Explique para mim a diferença entre artigos definidos e indefinidos em hebraico. Vou reforçar a ideia, como se estivesse explicando para uma criança. A princípio, o que é que ele nos disse aqui? Ó? Em hebraico, o artigo definido ha, que é o equivalente ao o em português, ele é usado antes de um substantivo específico, quando se refere a algo que já foi mencionado, é o conhecido pelo ouvinte. Por exemplo, Hakelev, o cachorro, né? Só que nós vamos colocar aqui para ele explicar como se fosse uma criança. Por que isso aqui vai fazer diferença? Olha só, pessoal, aqui vai ficar muito mais fácil a gente entender a coisa. Depois eu vou gravar um vídeo apenas sobre essa ideia de ensinar como se fosse para uma criança, que você pode usar para qualquer coisa. Né? Por exemplo, ó, ensina física quântica como se você estivesse ensinando para uma criança. E o que nós fizemos aqui foi aplicar esse prompt para a inteligência artificial. Olha só o que ele nos deu. O que é o artigo definido? O artigo definido é como um amigo especial para as palavras. Bacana, né? Ele é usado quando já sabemos exatamente de qual coisa ou pessoa estamos falando. É como quando dizemos o cachorro, porque sabemos qual cachorro estamos mencionando. O artigo definido em hebraico é ha, e ele nos ajuda a identificar algo específico. Artigo indefinido. O artigo indefinido é como um amigo geral para as palavras. Usamos ele quando estamos falando de uma coisa em geral. Muito bacana essa didática aqui, né? Se você já for professor, você já pode usar isso aqui para melhorar mais ainda a sua didática e você mesmo aprender coisas aqui no ChatGPT, tá bom? Muito bacana, né, pessoal? Agora tem uma outra coisa aqui que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Vamos dizer que você está estudando aqui gramática, né, estudando produção de frases e tudo mais, e o que é que você vai fazer? Você vai querer que alguém corrija você, né? Então, você não está com o professor por perto, mas quer que o seu texto seja corrigido. O que é que você vai fazer? Você vai dizer, corrija a frase em inglês. E aí você digita aqui a frase que você quiser. Esse prompt é tão simples que eu não vou nem colocá-lo aqui para rodar, né? Mas vamos dizer que você vai digitar aqui incorretamente. Aqui, ó. I will going to America. Tá? Colocar aqui para ele corrigir a frase em inglês, apontando os erros gramaticais. Pronto, a frase corrigida em inglês seria I'm going to America. Aqui nesse caso ele ainda deu um errinho, né? Porque eu queria I will going, né? Seria
a ideia de futuro e não a ideia de estar, né? Que é do when aqui, né? Mas, de todo jeito, você pode usar isso aqui de uma forma genérica. Lembre que o ChatGPT não é um professor perfeito, não é Deus, né? Então, o que você vai ter aqui é apenas um direcionamento, tá bom? Você pode usar aqui, por exemplo, em textos maiores, né? Quando o ChatGPT vai ter uma ideia mais geral do que você está pedindo. Em específico aqui, ele provavelmente deu esse erro porque eu dei uma frase bem isolada, então está totalmente sem contexto, né? Então, provavelmente, se eu desse um texto mais completo, ele já iria dar toda a correção para mim, uma correção que faria bem mais sentido, tá bom? Então, inclusive, isso aqui é uma prova que eu não estou mentindo para vocês. Estou mostrando até aqui as coisas que o ChatGPT não dá tão bem, que é para vocês entenderem aqui que realmente o que eu estou passando aqui, não estou cobrindo nada, estou mostrando realmente como funciona aqui para vocês, tá bom? Então, fica a ideia aí, né? Até outra coisa que eu me liguei que nem tinha me ligado. Deixa o texto mais completo, que o ChatGPT vai entender melhor o contexto, tá bom? E um dos últimos prompts aqui, o último prompt, na verdade, que eu queria passar para vocês, obrigado se você chegou até aqui, tá? Se você se interessa bastante por esses prompts aqui, por mexer com inteligência artificial, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um material completo, né, com mais de 1000 prompts para você melhorar a sua vida e ter ideias novas, né, criar imagens, tudo bem organizadozinho, tive bastante trabalho, tá tudo aqui no link da descrição desse vídeo, é só você clicar para você poder dar uma olhadinha nesse material, tá bom? Eu garanto que vai mudar a vida de vocês. E o último prompt que eu quero passar para vocês é esse prompt aqui, ó, preste atenção. Nesse momento, você irá escrever todas as frases que eu quiser, não da forma como se escreve, mas sim como se lê. Então, a primeira frase, vou colocar todas as frases em inglês, que eu quiser não da forma como se escreve, mas sim como se lê. Então, a primeira frase é how to develop a perfect memory, tá? Então aqui eu coloquei em inglês, né? Como desenvolver uma memória perfeita. Só que você sabe, você souber alguma coisa em inglês, que esse HOW, né? Ele não é how, ele é how, né? How to develop a perfect memory. Então não é da forma como se lê aqui, né? Você já tem que conhecer alguma coisa. Só que o que nós vamos dizer para o ChatGPT aqui? Para ele escrever a palavra como já se lê, né? Como já se fala, melhor dizendo, para que você possa ir entendendo a sonoridade do seu idioma. Então a primeira frase é how to develop a perfect memory. Vamos lá então, vamos ver o que ele vai nos passar aqui. How to develop perfect memory. Vamos lá, ainda não foi aqui o que eu estava querendo. Deixa eu corrigir ele aqui. Nesse momento você irá escrever todas as frases em inglês se eu quiser, não da forma como se escreve, mas sim como se lê. Como se você estivesse falando em português. Vamos melhorar isso aqui, né? Porque aqui o que foi que ele fez? Ele me deu aqui a forma bruta da pronúncia. Não é nem a forma bruta da pronúncia, é uma forma mais específica da pronúncia, que aparece em alguns léxicos, principalmente léxicos, em alguns dicionários, principalmente léxicos aí de idiomas antigos. Mas eu não quero isso, eu quero como se lê. Vamos partir do pressuposto aqui que nós estamos, todo mundo aqui é leigo, eu quero como se lê aqui. Vamos lá. Agora melhorou. How to develop a perfect memory. Memory. Perceba que agora sim, ó, ele colocou como se escreve, vamos dizer assim, em português, para que você possa ter uma noção melhor de como a pronúncia se dá. Claro que, pessoal, aqui você não vai ter a pronúncia perfeita. Você não vai ter aquela desejada pronúncia, né, tal, mas você vai ter um norte para você poder se direcionar. Os detalhezinhos, né? Aqueles 20% de detalhes você vai ter no ouvir mesmo. Mas isso aqui vai dar um norte para você de como você andar, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu queria que você comentasse aqui, deixasse sua opinião, tá bom? Deixasse seu comentário aqui, desse o like, se inscrevesse também nesse canal para que você possa ficar cada vez mais por dentro de tudo que eu postar nesse canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho muito mais a passar para vocês sobre inteligência artificial, principalmente sobre ChatGPT. Para isso eu preciso da colaboração de vocês.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.